Senhor Jesus abençoa cada um. Estamos felizes de estarmos nessa tarde, uma tarde de Santa Ceia, e Deus abençoe os irmãos através da internet, todos vocês que puderam chegar aqui. A gente sabe que há muita dificuldade para outros irmãos que não conseguem chegar, mas que Deus abençoe alguns que estão a caminho aí, dependendo do trem, e carro também, que às vezes é nosso amigo e às vezes ele se torna inimigo da gente, né? E mesmo carro novo, e dá problema. O profeta disse, quando se fala em culto, né? Quando eles falam em culto, né? Se é para ir na arena, se é para ir no jogo do Inter, olha, ele pode estar fumaciando, ele chega, sabia? Aí o diabo ajuda para poder chegar. Agora, quando se fala em culto, está na mensagem a estatura de um varão perfeito. Falou em culto, há problema em casa, parece muito problema, né, quando se fala em culto. Mas, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. De nós podemos estar juntamente com vocês nessa reunião de ceia. Ontem nós estivemos ali, levamos o irmão Johnson em Bom Jesus, era o desejo do irmão Johnson. Faz uns 2 anos que ele me pedia, ele está me ouvindo agora, ele me pedia para levar ele numa viagem para Bom Jesus, e foi uma festa maravilhosa, apenas que a maior parte dos irmãos não puderam vir. Ali os irmãos trabalham com colheita de maçã, de batata, agora é brócolis, e às vezes, nessa época agora, alguns trabalham de segunda a segunda, vão até tarde à noite, mas graças a Deus pela internet, né, que os irmãos podem acompanhar o culto, podem ver depois. Deus abençoe vocês aí da cidade de Bom Jesus, né? A gente vê Deus mostrando para nós, até na viagem, alguns sinais, algumas coisas sobrenaturais, né, que acontecem. Eu tenho uma mensagem para pregar, e às vezes há coisas que a gente não conta nem em casa. Até a camisa que a irmã Suzana colocou para mim vestir, eu olhei e estava dentro, de acordo com o tema que eu vou pregar hoje. Aí eu disse, tem que achar uma gravata da mesma cor. E eu tinha a gravata da mesma cor. Às vezes são coisinhas pequenas, né? A gente não deve deixar passar, porque Deus, ele se apresenta, se mostra na simplicidade, e às vezes a gente deixa passar, né? Porque a gente quer coisa grande, bonita. E assim foi que Eva foi enganada, né? Foi com coisas grandes e bonitas e não conseguiu ver Deus na simplicidade, né? Ela pensou que Deus estava na serpente, né? Deus estava em Adão, né? E, de repente, ela se viu em apuro. O problema é que, de repente, a pessoa se vê em apuro, né? Porque não enxerga Deus, né? Eles enxergaram muitos erros de Davi, mas não enxergaram Deus em Davi, né? Mesmo com todos os erros de Davi, Davi nunca ia ser perdido. Mesmo com a mentira de Abraão, nunca Abraão ia ser perdido, né? Um pastor, muitos anos nos Estados Unidos, ele disse tem que haver alguns erros numa obra, né? Você sabe, o irmão Marcos aqui trabalha com obra, tem irmãos que trabalham com obra, o irmão Ney, ali de Caxias, o irmão Joel, ali de Pelotas. Às vezes, porque quando a inspeção vem procurar erro, né? Então, se ele não encontra nenhum erro, tudo bem, está aprovado, né?
E existe muitas pessoas que não buscam a qualidade, buscam erro. Então, eles têm que ter alguma coisa para fazer, né? Porque o que procura erro tem que ter serviço, a gente tem que achar falhas e tudo, né? Mas Deus não dorme, né? Ele não dormita. Deus, Ele está sempre de olhos abertos para nós. Graças a Deus, né? Deus abençoe os irmãos aí do Paraná. Aí de Santa Catarina, terça-feira, temos culto na casa do irmão Orlando, em Criciúma, né? Às 8 horas da noite. Vai ser na casa do irmão Orlando, irmã Vera. Irmã Vera está nos acompanhando aí. E quarta-feira, culto na casa do irmão Celso, em Carambeí, né? Avisando o irmão Bento, a família, o irmão Disseu, a família, que nós estaremos às 8 horas com o culto de ceia ali na casa do irmão Celso. E Londrina vai ser naquela chácara ali, que nós já alugamos. Na quinta-feira nós teremos o culto de Santa Ceia, né? Nós vamos já começar o culto aí para umas 7 horas da noite, né? Que é somente nós mesmo ali. Acho que umas três famílias, mais ou menos. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Daniel capítulo 11, vamos ler 3 escrituras em 3 livros diferentes, né? Daniel 11, versículo 40 ao 42, Ezequiel 38 e 2, 4 escrituras, né? Apocalipse 20, verso 8 ao 9, Apocalipse 16, versículo 13 e 14, né? O nosso tema é quem governará o mundo, né? Aí, graças a Deus que nós temos um profeta para nos dar a resposta, né? A gente não vai buscar a resposta numa denominação, né? Nós buscamos a resposta num profeta que nós cremos, né? William Marion Branham. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Ezequiel 38, versículo 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Apocalipse 20, versículo 8. E sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 16, verso 13 e o 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós podemos apenas ler, mas para abrir o nosso entendimento e revelar e dar para nós o que nós precisamos, a resposta é só o Senhor por meio de um profeta. Pai, abençoa os teus filhos que estão aqui presentes, que estão através da internet, e nos dê uma bênção especial nessa tarde. O Senhor toma esse pouquinho de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar, para que teus filhos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos?
Quando a saúde não está boa, o corpo está debilitado, aí é que Deus toma aquele homem para poder usar, né? Às vezes os pregadores fazem academia para poder ter força, para poder viajar, pregar, mas Deus gosta de pegar o vaso, quebrar e fazer dele outro, né? O profeta de Deus, ele partiu dessa vida com 56 anos e ele tinha uma doença que durante todo aquele tempo nunca tinha sido curado. E ele foi curado no ano que Deus recolheu ele, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo São Paulo tinha um espinho na carne e ele pediu por 3 vezes a Deus para tirar aquilo dele. E Deus disse: a minha graça te basta, né? Segue com esse espinho, né? Ninguém podia tirar dele aquilo, nem oração, nem jejum, né? E ele mesmo falando com Deus como profeta, Deus não tirou, né? Ele partiu dessa vida, não se fala que ele foi curado, foi livre daquele mal. E Deus, Moody era fanho, né? Tinha uma gramática péssima. E um repórter uma vez chegou para ele e disse: como é que você não se constrange de ter um inglês como esse, pregar para um povo, né? Ele disse: olha, desta forma eu estou levando almas a Cristo, né? Veja que Deus usa, né? 1 Coríntios, capítulo 1, ali, São Paulo diz que Deus usa as coisas que não são como se fosse. É a forma que Deus trabalha, né? Ele não trabalha de acordo com os seus pensamentos, como que o homem acha, como que o seminário ensina, molda o homem, faz ele passar por vários psiquiatras, psicólogos. Não. A escola de Deus é o deserto, é a sarça ardente, né? É ali que Deus trata com aquele homem que ele tem chamado. E nosso tema, né? Quem governará o mundo, né? Nós estamos vivendo agora um clima, o mundo está vivendo um clima de política, né? Quase sempre, em 2000 anos, um clima de política, um clima de guerra, um clima, e também a noiva vive o clima do rapto, enquanto o mundo vive. Então você não deve se misturar com o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, né? Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo, né? Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, verso 16. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E então se afaste do mundo. Como? Se afaste desse clima, né? da política, né? O povo, mesmo o povo crente, eles estão tão envolvidos nesse clima de política, eles sabem mais sobre a política do que da mensagem. Eles escutam, eles se alimentam o dia todo, né, na JP, e assim vai indo. Aí eu não sei se eles lêem a sua Bíblia todos os dias, né? Às vezes a gente tem que dar um puxãozinho de orelha. A gente está falando daquilo que a gente faz, né? O que eu não faço, eu tenho que primeiro me corrigir. Mas não sei se lerem a sua Bíblia, se ouve o profeta. Porque nós temos mensagem em abundância que vai nos corrigir, que vai nos alimentar nessa hora que nós estamos vivendo. Vocês estão escutando a mensagem da hora. A mensagem da hora é aquela mensagem que ficou gravada para nós, né? Vocês estão aqui por causa daquele CD, por causa daquele play que trouxeram vocês aqui, não foi minha mensagem. Então, nós temos que nos alimentar a cada dia,
cada hora dessa palavra, porque é um clima, né? E nós temos que estar num desses climas, política, né? Ou o clima do rapto, né? Nós também não podemos estar no clima da religião, né? E eu dou graças a Deus porque temos um profeta, né? Nós temos um profeta, nós temos uma mensagem, né? Deus nos deu uma mensagem, graças a Deus por isso, né? Vocês estão aqui não é por causa de mim, aqui não tem nenhuma beleza, né? Como Isaías 53:2, não havia nenhuma beleza que nos agradasse, não tem nada aqui para nos chamar a atenção, né? Mas vocês estão aqui por causa da mensagem, por causa dessa palavra, né? Por causa do clima do rapto, né? Daria um tema muito bom, né? O clima do rapto. Vocês estão aqui por causa desse clima, né? Que Deus abençoe vocês aí através da internet, que também ama este arrebatamento. Que a gente, todo culto, temos que falar sobre essas coisas, né? Nós temos que desejar isto e alimentar nossas almas. Mas algumas coisas requer uma pergunta, né? Quem governará o mundo? Algumas coisas requer uma resposta. Eu não tenho a resposta é só o profeta que tem. O profeta diz, está na Bíblia, né? Mas eu não acho na Bíblia, né? Eu acho os versículos, mas para explicar tem que ser a mensagem. E tem que ser a mensagem. Eu estava ouvindo a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, essa semana, é uma mensagem muito tremenda mesmo, né? E eu estava vendo isso aqui, né? Onde o anticristo se encontra, né? Sobre o Concílio Mundial, sobre a Rússia, o comunismo, né? O romanismo. Você notou bem que o que é que Satanás tem botado na cabeça do povo? Comunismo. Cuidado com o comunismo. Nos dias do Mombrana foi a mesma coisa. Os pregadores pregando sobre cuidado com o comunismo. A irmã Brana vem, eu vou ler aqui para vocês aqui, a irmã Brana disse, não, vocês não estão certos, vocês estão errados. Não é o comunismo que vai regir o mundo. Não. E nem a Rússia. E o pessoal tudo com medo da Rússia. A Rússia tem uma missão, né? Todos eles são levantados por Deus com uma missão, com um trabalho para fazer. Deus tem que vingar o sangue, que a vingança pertence a Deus, ele tem que vingar o sangue dos seus santos, que foi derramado por meio da Igreja Católica. Então, ele desperta o espírito da Rússia para isto. É a única coisa que ela vai fazer. Também é um castigo para os Estados Unidos, né? E nós falamos no culto passado sobre o anticristo. Aí, ouvindo o irmão Brana, ele disse assim, já está na Casa Branca, mas não é o presidente, não. Não. Quem domina o mundo, quem domina a Casa Branca é o romanismo. Você pode ver que tinha uma bispa, né? Eu quero corrigir, não era um bispo, era uma bispa, que falou na posse do presidente. Eles chamaram um judeu, chamaram um protestante, mas tinha que chamar uma bispa católica. A Igreja Católica não está de fora. O profeta diz, você não tem que temer a cortina de bambu, a cortina de ferro. Você tem que temer e se cuidar com a cortina de púrpura. Então vamos, a maior batalha, 403. Eu quero ser curto, com a mensagem mais curta, né? Mas às vezes é muita coisa, é muita coisa, é muito alimento, é muito material, mas a gente vai procurar ser mais breve, né?
A Rússia, quero dizer, isto em benefício dos veteranos e demais aqui, e a vocês, estudantes da Bíblia. O que vocês estão discutindo e proclamando acerca da Rússia? Vocês não me ouvem dizendo-lhes para construir um abrigo aéreo? Ouvem? Vocês me ouvem dizendo, construam um abrigo aéreo, armazene alimento debaixo do chão. Vocês me ouvem, professor? Vocês me ouvem falando isso aí? Mas é o que os pregadores, é o que eles pregam. Irmão Brando, vocês têm me ouvido pregar isto? Escute aqui. O que estão discutindo acerca da Rússia? A Rússia não é nada, diz o profeta. Eles não vão ganhar nenhuma guerra. 3 anos com a Ucrânia. Só surra. O irmão Brando diz, eles não vão ganhar nenhuma guerra. O irmão Brando disse, não vão ganhar. Eles não vieram para isso. A Rússia veio para lançar uma bomba atômica no Vaticano. Ela está aí para isto. Quando o urso se enfurecer, ele vai fazer isso aí mesmo. Vai lançar uns mísseis nos Estados Unidos. Mas ela não veio para ganhar nenhuma guerra. Para 403, a maior batalha jamais pelejada. Porque hoje eles estão tirando a mensagem do púlpito. Estão tirando a mensagem do irmão Brana. Os pregadores hoje, eles são os verdadeiros palestrantes, coach. Eles não têm mais necessidade da mensagem. Eles confiam na sua memória, na sua capacidade. Você não deve confiar. Nós temos a mensagem aqui. Não vão conquistar o mundo. A Rússia não vai conquistar. O comunismo não vai conquistar o mundo. E para que vocês brigar tanto, pregar tanto? Hein? O comunismo não vai conquistar o mundo. Não vai conquistar nada. A China não vai conquistar o mundo. Não. Os Estados Unidos não vai conquistar o mundo. O que há com as pessoas? A palavra de Deus pode falhar? Hein? 404. Escute, isso está em fita. Está em fita agora. Em fita, está em livro. Quando você escuta uma mensagem do irmão Brana, é a leitura, uma dublagem, é uma leitura de um livro. Escreve uma doutrina, tanta coisa, mas é o irmão lendo um livro, fazendo uma dublagem, está em livro, em fita. Agora, tem que ter alguém para explicar, tem que ter um pastor para explicar. Fala ao mundo, aonde quer que essas fitas forem, e a vocês aqui, não importa o que aconteça comigo, creia nisto. A Rússia, o comunismo, não está conquistando nada. Veio aqui para a América Latina, envelheceu em Cuba. Envelheceu lá, não conquistou a América Latina. O profeta disse, não conquista nada. Mas o diabo tem colocado na mente das pessoas, porque é política, dos crentes também. Eu tenho que bater forte. Não é proposital em vocês, mas vocês têm que reconhecer que não estão certos. Vocês têm que se aprofundar mais na mensagem. Porque se você não escutar o profeta, você vai se atrapalhar em escutar João. Você tem que escutar os dois. Toda vez que o pastor Osmar pregava, ele tinha uma mensagem na mão. Toda vez ele tinha uma mensagem.
Quando não tinha, ele tinha os parágrafos numa folha de papel. Esse fardo aqui não é pesado. Fardo leve. A Rússia, o comunismo não está conquistando nada, parágrafo 405. Mas você pode escutar toda a mensagem, porque é uma mensagem muito tremenda, né? A palavra de Deus não pode falhar. O romanismo vai conquistar o mundo. Ela tem uma igreja na praça de uma cidade pequena e de uma cidade grande. Ela tem uma torre na praça de uma cidade pequena e de uma cidade grande. Eu não tenho medo de nós ir para a beira do riacho e pregar. Que amanhã ou depois eles pedirem esse prédio aqui por falar isso aqui. Mas eu tenho que falar. Diga o que está na fita, diz o irmão Brana. E eu estou trazendo isso aqui de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. O romanismo vai conquistar o mundo. A hierarquia católica, se unindo agora mesmo com todas as denominações do mundo, como uma organização, há confederações de igrejas se organizando. Não é a Rússia, é Roma. Assim diz o Senhor. Isto é, assim diz o Senhor. Sim, mostre-me uma escritura em que o comunismo, ou algo além de Roma, regerá. Bem, o que há com as pessoas hoje? Onde chegou a fé? Ora, vocês não creem que a palavra de Deus é a verdade? Isso não está aqui. O que há com os pregadores hoje? Comunismo. Todo pregador está aqui tentando combater o comunismo. Comunismo, nada. Você não vê os pregadores combatendo o romanismo? Não, eles querem combater o comunismo. Por quê? Eles são políticos. Eles são políticos. Nós estamos nesse clima. A noiva está no clima do rapto. Então a meretriz tem que ser condenada com esta mensagem. As suas filhas também têm que ser condenadas com esta mensagem. A coisa, o diabo está tramando isso bem debaixo do seu nariz. E você não sabe. É romanismo, denominacionalismo. Já é a marca da besta. Já é. Se você não tem a revelação, quando eu vou batizar alguém, eu digo, você está disposto a dar sua própria vida por essa mensagem? Aí o candidato diz sim, né? Isso pode se cumprir um dia. E Roma é a mãe das denominações. A Bíblia disse que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas contra Deus, contra a sua palavra. Soldados, pegue a palavra, anjos de misericórdia. Fique com essa palavra. Os ministros têm que ser anjos de misericórdia. Quando uma pessoa pecou muito, demais, né, e ela quer se acertar ele, venha os anjos de misericórdia. Porque logo virão os anjos do juízo. Eles vêm aos anjos de misericórdia. Então ele disse,
Fique com essa palavra. Eu perecerei um dia, mas essa palavra não pode perecer. E vocês, jovens, se isso não acontecer na minha geração, vocês verão, aí está. Ouviram a notícia essa manhã? A senhora Kennedy que foi a esposa do presidente Kennedy, que foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, ela estava indo visitar o Papa. E o que o Papa disse? Veja, todas as religiões do mundo. Veja, o trabalho do Papa é unir todas as religiões. Maometano, budismo, os protestantes. Esse é o seu trabalho. Essa é a sua missão. E está dentro da Escritura. Eles têm que se unir para perseguir o pequeno rebanho, como aconteceu lá no passado. Lá em Nicéia, 68 milhões de cristãos foram mortos. E hoje a morte é espiritual. Bem, talvez mencionemos um pouco mais disso domingo que vem. Vejam, não se preocupe com a Rússia. A Rússia é um pequeno seixo na praia. Ele volta e repete de novo sobre a Rússia. A Rússia é uma pedrinha lá na praia. É uma pedrinha como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, como a França. É um pequeno seixo na praia. Não se preocupe com ela. Não se preocupe com o comunismo. Note o romanismo como está se unindo com as Não há nada escrito na Escritura acerca do comunismo regendo o mundo. O comunismo não vai dominar o mundo. É o romanismo. É como nós falamos da vez passada, do pacto de Roma com os judeus, que é um pacto financeiro, dinheiro, ouro. Roma tem o ouro, os judeus têm a moeda. E eles vão se unir. E esse pacto será rompido. Porque ela tem que dominar. Então, quando o Espírito Santo sobe, aí vamos voltar nos selos. Quando o Espírito Santo sobe, a noiva sai daqui, Satanás desce e se encarna em um homem, que é o anticristo, que é o Papa. Quando ele estava encarnado em Nabucodonosor, ele dominou o mundo. Quando ele estava encarnado em César, em Roma, ele dominou o mundo. E agora, quando ele novamente estiver encarnado no Papa, não sei se é este, é outro que vai vir, domina o mundo. Não é o comunismo, é o romanismo que dominará. Eu sei que vocês escutam pela internet, vão analisar, e não é difícil vocês nos achar. Hoje é muito fácil para se achar. Hoje, não é como no passado, que não tinha GPS. Mas eu estou trazendo aqui a mensagem do profeta. Não estou trazendo por dinheiro. Não estou ganhando dinheiro para pregar isso aqui. Se não se prega por dinheiro. Não se preocupe com o comunismo. Note o romanismo como está se unindo com as igrejas. Não há nada escrito na Escritura acerca do comunismo regendo o mundo. E eu vou pela palavra, independente de como qualquer outro vá. É na palavra que eu creio. É o romanismo que dominará o mundo. E o romanismo é a mãe da organização. Nunca houve uma organização até Roma. E todas saíram dela. E a Bíblia disse que sim, ela era a mãe das prostitutas. Eu poderia ficar meio dia nisto,
de novo, mas acho melhor seguir em frente. Restauração da árvore noiva, pregada em 22 de abril de 62, parágrafo 311. Mas a Bíblia diz que o romanismo, a Igreja Católica, engolirá o mundo. Você pensa que é os Estados Unidos, que é o presidente que está na América, que vai engolir o mundo? Não. Ele vai ser engolido, já está sendo engolido pelo romanismo. As nações, o mundo é engolido pela Igreja Católica Romana. O irmão Brana disse, é o assim diz o Senhor. Tome Daniel e veja, a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor, o rei babilônico, Medos e Persa, o sucedeu, o Império Grego sucedeu aquilo, e Roma foi até o fim. Aí quando chegamos no fim, barro e ferro, política e religião. Não é isso que vemos? Não vemos a nossa ex-primeira-dama, evangélica, seu marido católico, voto dos evangélicos, voto dos católicos. Não vê o nosso presidente? Católico, batuqueiro, evangélico, tudo, a mistura. Deus não é misturador. E Roma foi até o fim. Aqueles 10 dedos correm em cada reino sobre a terra. Os 10 dedos da estalta, daquele sonho. Daniel capítulo 2. Há uma cortina de ferro. Há uma cortina de bambu, há uma cortina de púrpura. Irmão, não tema nenhum do restante delas, mas observe a cortina de púrpura. Ela está colocada bem aqui no trono hoje, nesse país. Ela está aqui hoje. Isso foi em 62, no tempo do Kennedy. Está aqui. Saiu um presidente católico, entrou um presidente, entre aspas, evangélico, o concílio. Saiu a mãe, entrou a filha. Parágrafo 328. Esta é a razão, veja que o profeta disse, essa é a razão que digo hoje, não importa quão bom isso pareça, quantos pregadores estão dizendo isto, aquilo ou aquilo outro, o comunismo vai apanhar o mundo e derrubá-lo. Isso que os pregadores dizem, hoje diz também, disseram também nos dias do irmão Brana. Nunca tente lutar contra o comunismo, lute contra o romanismo. Por que vocês não lutam contra o romanismo? Vocês não têm força para isso. Só tem algo que derruba isto. É Apocalipse 10. É a mensagem do Elias. É a mensagem da esposa. É o que derruba isto. Vocês vão encontrar com essa mensagem do outro lado. Pois este, diz o irmão Brana, é o assim, diz o Senhor.
O Senhor disse que o romanismo irá reger, não é o comunismo, diz o profeta. Ele é simplesmente um fantoche. Mas vê você, ele teve que fazer aquilo. O comunismo é um fantoche. É o romanismo. 330. Lembra de Micaías? O profeta usa como exemplo Micaías. Lembra dos profetas de Acabe? Todos dizendo a mesma coisa? Trazendo a mensagem que agradava o rei, que agradava o papa, que agradava a política. Aí vem Micaías, contraria eles todos. Vem Elias, contraria eles todos, porque Micaías trazia a mensagem de Elias. Vem João, contraria eles todos, porque ele traz a mensagem de William Branham, do sétimo anjo. Parágrafo 330. O Senhor disse a Micaías: eu tenho que mandar Acabe até lá. Tem que ter aqueles pregadores dizendo aquilo, para enviar Acabe lá em ordem. Tem que existir eles, para defender o romanismo, não condenar. Nenhum deles estava ali para condenar Acabe. Eles estavam dizendo: vai, o Senhor me mostrou que você vai vencer. Vem Micaías e diz: vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Não te disse que ele fala só contra mim? Tem que ter alguém para falar contra esse sistema, esse grupo de pastores. Tem que ter alguém para falar contra essa política. Para fazer com que as palavras de Elias se cumpram. Você sabe que um dia acharam uma carta de Elias. Parecia que Elias estava ali nos dias daquele rei, e Elias disse exatamente o que ia acontecer com ele, como se ele estivesse ali. Liderança. Isso é pregado em 7 de dezembro de 1965, a penúltima mensagem que o irmão Branham pregou antes de partir dessa vida. Porque no dia 12 ele prega a mensagem comunhão. Eu estava procurando uma mensagem do ano de sua morte, uns dias antes, 11 dias antes do acidente, que pregou essa mensagem em Covina. Ele falando novamente, por último, ele mexe com o romanismo. Então olho aqui na Bíblia e vejo que no final tem que ser assim. Essa era morna da igreja de Laodiceia, expulsando Jesus da palavra. Ele não chamou, não vai chamar nenhuma igreja. Ele disse: eu repreendo a todos quantos amo. Ele está repreendendo a cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele está corrigindo a cada um de nós, porque nos ama. Eu repreendo a todos quanto amo, eu os castigo, né? Tomando a palavra e batendo com ela e dizendo: vocês estão errados nisso. Esse é o motivo. Eu os amo. Se abrires a porta e me deixares entrar, entrarei contigo, serei. Numa igreja, ele já foi expulso dela. Ela está arrumando para o concílio ecumênico. É para onde se foi, de volta a Roma, de onde ela veio. Exatamente. Faz 25, 33 anos que tenho isso escrito em papel, aí está. Não só isso,
Está escrito na Bíblia, de uma visão, ela voltou. Não há como salvá-la. Está acabada. Vai ser assim. Ele disse, quando se denomina, nunca mais volta àquela condição original. A igreja está acabada. Pode ser da mensagem, mas se organizou, a sua mãe é a Igreja Católica. Sua mãe é o romanismo. Deus está chamando indivíduos, meus irmãos. Aqui está um ponto muito interessante. Deus não está chamando grupo. Deus não está chamando grupo aqui em Sapucaia, no Brasil, na África, nos Estados Unidos. Ele está tratando com o indivíduo. A união é invisível da noiva de Cristo. Está tratando com você. Dois estarão numa cama, um é tomado, outro é deixado. É indivíduo. Um vê, outro não vê. Deus está chamando indivíduo, não é grupo de homem. A unção é que te ensina. É o Espírito Santo que te dá a direção. Estou à porta e bato. Alguém chega e diz, pastor, eu não vou ficar mais, eu vou ir. Né? Eu vi esse erro, aquele outro. O que é que você vai fazer? Ele não viu. É como Geazi, estava há anos com o profeta Eliseu. Nunca viu nada. Só sabia lavar a roupa dele, fazer comida para ele, limpar a casa dele. O dia que ele viu o perigo, ele só viu o perigo. O exército sírios. Estava lendo aqui, olhe para Jesus. Olhando para Jesus. Era o que ele somente via. Eliseu via de uma forma diferente dele. O eleito vê de uma forma diferente. O que é que eu vou fazer por você, meu irmão, minha irmã? Se você vê dessa forma, vou orar por você. Senhor, disse Eliseu, abra os olhos dele, para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E os olhos dele se abriram. Como aqueles do caminho de Emaús, os seus olhos se abriram. Quando ele partiu o pão, e Geazi se sentiu seguro. Você se sente seguro quando seus olhos se abrem. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí é novo nascimento. Aí tem aqueles crentes buscando casamento novo, né? Divorciando, casando com outro pastor. Você nunca viu nada. Você nunca nasceu de novo. É cego. É um morcego. Só sabe voar no escuro. Deus está chamando indivíduos. Estou à porta e bato. Se alguém, qualquer pessoa, um indivíduo em 1000, pode ser 1 em 1 milhão. Pode ser 1 em 1 milhão. Como disse faz algumas noites, quando Israel saiu do Egito, houve só 2 milhões de pessoas que foram, só 2 milhões. Só 2 pessoas entraram, 1 em 1 milhão. Sabiam disso? Caleb e Josué. Pensa você que foi fácil para Noé colocar. Pregou para o povo. E difícil foi pregar para a família. Botar a família ali dentro. É hora de nós nos colocar na brecha pela família. Colocar na brecha pelos filhos. É pela salvação da alma.
Porque às vezes nós ficamos preocupados com o que pode acontecer. Preocupados se vai morrer sem Cristo. Mas se você se colocar na brecha, Deus vai te ouvir. Pelo seu filho, pela sua filha. Nem que eles não são parte do rapto, mas que naquele dia eles vão estar na nova terra. Porque você, o pastor Osmar disse nessa mensagem de santificação da terra, ele disse que bem-aventurado foi aquela mulher que casou com Cão, filha de Caim, que casou com Jafé, que casou com Sem. Trouxe a semente da serpente junto, mas ela se salvou. A semente da serpente passou na arca pelas mulheres. Porque quando Noé bebeu, se despiu, Cão zombou dele. Mas como Cão era semente do justo, não podia ser amaldiçoado. Noé disse, maldito seja Canaã, que era o filho de Cão. Passou na barriga da mulher dele. Maldito seja Canaã. Ele não podia amaldiçoar a sua semente, porque era justa. Deus te abençoe. A Rússia não vai governar o mundo. Os Estados Unidos não vai governar o mundo. O romanismo. O romanismo, a mãe e as suas filhas. As denominações estão trabalhando no mundo todo com a política. No mundo todo, não é só aqui, é em Portugal, na França, nos Estados Unidos, toda parte. Trabalhando com a política. Os pés de barro e de ferro. Estão, porque a mãe vai governar. Você lembra daquela mãe que governou Israel, Judá? Atália matou toda a descendência real e governou. Ela foi morta depois. E Joás foi escondido pela sua ama, sua irmã. E com 7 anos, o sacerdote Joada o proclamou rei. Mas ela matou a descendência real quase todos. Ela era filha de Jezabel. Ela era filha de Acabe. Ela era uma semente maligna. Um tipo de Roma. Um tipo da Igreja Católica. Rompendo o seu pacto com os judeus para ter o domínio do mundo. Mas o seu tempo é curto. Deus te abençoe.